paz do Senhor. Muito bem. A agenda que todo mundo já sabe que está para se cumprir até 2030, onde nós teremos um único governo. Ela também inclui uma única religião. Vale lembrar que isso não é palavra de um pastor, isso é palavra de líderes mundiais, isso já está estabelecido, isso vai acontecer. Então nós teremos um único governo e uma única religião, e essa religião exclui Jesus Cristo. Então é muito interessante esse trabalho, onde Jesus é anunciado de modo, vamos dizer assim, mais perceptível para a visão das pessoas que não leem Bíblia. Essa série tem ajudado a milhões e milhões de pessoas ouvirem sobre Jesus, aquele que precisa ser excluído. Se Jesus fosse um conto de fadas, essa única religião que está sendo pré-estabelecida em reuniões com aqueles que detêm o poder econômico e também com os grandes líderes religiosos, ela vai excluir a pessoa de Jesus Cristo. Isso para mim é apenas uma confirmação de que nós estamos seguindo a pessoa certa. Quem me entende? E nos próximos dias, irmãos, conforme o tempo vai avançando, o caminho vai ficando mais estreito. Então, como nunca antes, é necessário que você se esforce para ter mais tempo com Deus. E nós temos períodos extraordinários para isso, como por exemplo a vigília da sexta-feira. Se você ainda não participou, coloque na sua agenda, coloque no seu despertador. Muitas pessoas deixam de vir porque se esquecem. Então coloca lá na sua agenda eletrônica para as 21h30 da próxima sexta-feira, a sua agenda te avisar. Tempo extraordinário na presença de Deus, vigília de oração. Ontem nós tivemos café com o apóstolo e participantes foram 20 pessoas aqui da sede, totalizando 10 famílias. Do Núcleo Tijuca nós tivemos 7 pessoas, totalizando 2 famílias. E também tivemos 2 participantes do Núcleo Nashville, totalizando 1 família. Tiveram mais pessoas também dos núcleos que vieram para observar, que vieram para conhecer, mas que não entraram entre aqueles que serão apresentados e vão aguardar um pouco mais. Porque no café a nossa conversa ela é transparente e rasgada. Nós deixamos muito claro como funciona a nossa igreja. Claro que o anseio não é desestimular as pessoas, mas deixar muito claro que tipo de igreja que nós somos. Nós nos esforçamos para ser uma igreja que prepara as pessoas para ver Deus face a face. Nos nossos dias, a mensagem mais abraçada, a mensagem mais desejada é aquela que promete dar aqui nessa terra um mar de rosas. Existe mar de rosas na terra? Não, nem os discípulos que andaram na companhia de Jesus viveram isso, porque a terra não é um lugar de eternidade, a terra é um lugar de passagem. Nós estamos aqui de passagem. É possível sim viver vida em abundância aqui na terra, mas em meio àquilo que vamos falar nesta manhã. Então eu quero chamar as pessoas que vão ser apresentadas agora de manhã. A Fabiane Oliveira, por favor, Fabiane, vem aqui à frente. Pode chegar mais para cá, Fabiane, por favor? Pois bem, o seu Eloy vai estar à noite, é isso aí. Agora de manhã é a Fabiane, a maioria das pessoas serão apresentadas no culto da noite. Fique de pé, por favor. Levante a sua mão direita para cá e vamos orar pela Fabiane. Maravilhoso Deus, e bendizemos pela vida desta tua filha. Glorificado seja o teu santo nome, pela decisão dela de fazer parte do corpo de Cristo que acontece nesta casa de oração. Que a tua boa mão, Pai, prevaleça sobre ela, que ela seja escondida debaixo das tuas asas e que aqui ela encontre uma verdadeira família cristã. Que no nome do Senhor Jesus a tua graça seja sobre modo abundante sobre a sua vida, que todas as bênçãos que Jesus de Nazaré
conquistou para ela, desde antes da fundação do mundo, se concretize, se confirme, que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos e que ela também seja a bênção do Senhor para nós como igreja reunida nesta casa de oração. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, toda maldição, todo rogo, toda praga, todo mal, ó Pai, que porventura tenha sido lançado de sobre a vida dela, nós anulamos, cancelamos no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Venha dar um abraço aqui na Fabiana, você que está mais perto. Louvado seja Deus. Agora abra sua Bíblia comigo, enquanto a Fabi vai ganhando abraços. No Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16. João, capítulo 16. Vencendo 3 excessos nocivos. Uma visão mais prática daquilo que nós temos tentado ser muito práticos, falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Vencendo 3 excessos nocivos que todos os dias batem a minha e a sua porta. João 16, 33 diz assim: Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Palavras ditas pela boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Salmo de número 34, você não precisa abrir, no versículo 19, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu: o justo enfrenta muitas aflições, muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o livra. O justo enfrenta muitas aflições, muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor os livra, o livra. Oremos. Pai, glorificado seja o teu nome, como já fomos ministrados nesta manhã, que o Senhor é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus de grandeza, é um Deus que tem vitória para as nossas vidas. Glorificado seja, Senhor, o teu santo nome, porque ainda que ao longo da nossa existência percamos uma batalha ou outra, passemos, ó Pai, por tantas adversidades, nós, segundo a tua palavra, já somos mais que vencedores. Por isso, nesta hora, a minha oração e o meu principal clamor é que o Senhor traga uma quietude para a nossa alma, capacidade de concentração para a nossa mente, a fim de que a palavra do Senhor nos conduza, Pai, a uma visão capaz de nos ajudar a viver vencendo esses 3 excessos nocivos que estão presentes na vida de todos aqueles que nascem e vivem sobre a face dessa terra. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que veio prestar culto ao Senhor nesta manhã. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te adorarmos enquanto há tempo, em espírito e em verdade. É a nossa oração em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Pois bem, as aflições na vida, elas se manifestam de várias maneiras, assim como as alegrias se manifestam de várias maneiras. Agora eu pergunto para você, para os momentos de alegria, alguém precisa se preparar? Não, as alegrias só fazem bem, mas as aflições, elas não fazem tão bem, a não ser que elas sejam vividas na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E
As aflições, elas começam desde a adolescência, porque as crianças não estão ligadas em quase nada. Elas vão vivendo mais com alegria do que qualquer outra coisa. Embora nos nossos dias também já se sabe, se tem conhecimento de crianças sendo tratadas por esses 3 excessos nocivos. Mas de modo geral, a coisa começa a complicar mais ali na casa dos 9, 10, 11, 12 anos em diante. E nessa faixa etária é onde mais se sofre bullying. Antigamente, bullying era só aquele de colocar café, não é? Mas agora tem essa palavra inglesa que significa tirar sarro do outro, zombar do outro, chocarrice. Essas coisas que são ditas para diminuir a outra pessoa por causa de alguma fraqueza ou alguma característica física que então dá para o outro a possibilidade de desagradá-lo. Entre os adolescentes, o bullying é uma coisa muito forte, porque é a idade onde principalmente se luta todos os dias com aparência. Quem sabe disso? Então os pais têm que ter muita paciência com os filhos nessa idade, porque essa fase, como disse o pastor Gilberto, passa. Não passa da noite para o dia, mas passa. Quando o salmista diz o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele não está dizendo que vai durar só 12 horas, ele está dizendo que vai passar. E é por isso que nós precisamos ter bom ânimo, porque quem não desiste, passa. Quem desiste, fica pelo caminho com a derrota. Então, as escolhas diferentes que nós fazemos, elas mexem com as pessoas e acabam causando também aflições. E muitas vezes isso dentro de casa, porque o fulano escolheu que naquele dia tivesse feijoada e o outro escolheu que tivesse panqueca. A escolha que não foi satisfeita acaba se tornando uma aflição. Nós temos N maneiras de sermos afligidos, principalmente quando você toma uma postura nesses dias de agradar a Deus. Se você tomar uma atitude, uma postura de agradar a Deus, é bem certo que então as aflições para a sua vida vão se intensificar. Se você for um agente secreto do reino de Deus, se você for um cristão chuchu, se você for alguém camaleão, certamente você não vai ter nenhum tipo de constrangimento pelo seu posicionamento de fé. Mas se você se posicionar, a Bíblia Sagrada diz que você vai ser perseguido pelos da sua própria casa. Quem quiser viver piedosamente será perseguido pelos da sua própria casa. O que é viver piedosamente? Viver piedosamente é não orar, não ler Bíblia, jamais jejuar e tempo para Deus só no domingo. Isso é uma vida piedosa, sim ou não? Não, uma vida piedosa é aquela que volta e meia alguém bate no quarto e pergunta: você não vai sair daí? Você entrou nesse quarto já faz 2 horas, o que você está fazendo nesse quarto? E na maioria das vezes, quando alguém bate na porta, quando a porta está fechada, é porque a pessoa que está lá dentro está buscando a quem? Buscando a Deus. Eu lembro, na época de jovem, quando eu entrava no quarto para ver revista de mulher pelada, porque naquele tempo a única maneira de ver o que não era lícito ver era através de revista. Hoje, em qualquer lugar, você dá um clique e você vê aquilo que não é lícito ver, que não convém. Quando eu entrava no quarto para ver a minha coleção que ficava escondida no meio do colchão, ninguém batia na porta. Mas quando eu abandonei a coleção de revistas, joguei tudo fora e passei a entrar no quarto para buscar a face de Deus em oração, a pessoa que mais me obrigava a buscar a Deus rezando, batia na porta e pergunta: o que está fazendo aí? Quem que era essa pessoa? A minha mãe. Minha mãe é uma mulher de fé, de tanta fé que até era benzedeira. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Há uma realidade espiritual que nós não vemos, mas que nós precisamos crescer e entender. Nós precisamos crescer e enxergar essa realidade. Quando você se posiciona para buscar a Deus, para ter uma vida de piedade, as pessoas mais próximas a você vão te perseguir sem ter consciência, porque toda pessoa que se posiciona
do lado de Jesus, que autoriza o Espírito de Deus a vir morar dentro dela, ela passa a ser perseguida pelo diabo. Agora, sabe o que é o interessante? Quem não é perseguido pelo diabo é porque está andando com ele. O que é melhor, ser perseguido por ele ou andar com ele? É melhor ser perseguido. Agora, o interessante também é que a Bíblia diz assim, que quem se sujeita a Deus, vence o diabo. Quem se sujeita a Deus, o diabo foge da pessoa. Então, os cristãos não deveriam temer o diabo. Os cristãos devem temer no sentido de respeitar a Deus. Se você se posicionar, você então terá aflições por causa disso. Mas Jesus também disse: bem-aventurado será você, quando por minha causa você for perseguido, você for injuriado, e mentindo as pessoas falarem tudo que não presta acerca da sua vida. O que Jesus está dizendo? Ainda que externamente você sofra, internamente você vai usufruir de um estado de alma, comumente se fala de um estado de espírito, de verdadeira alegria. Então veja bem que a vida cristã, ela não é lógica, a vida cristã é paradoxal. Nos nossos dias, há uma tentativa de racionalizar a vida cristã, há uma tentativa de naturalizar a vida cristã, como se ser cristão fosse a coisa mais fácil da terra. Nunca foi, nunca será, porque Jesus disse que quem se entrega para Ele é odiado pelo mundo. Quem já sabia disso, levante a mão. Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, não estranheis, porque igualmente me odiou. Você vai ser odiado, mas vai ser protegido. Você vai ser odiado, mas nunca vai ficar sozinho. Você vai ser odiado, mas será habitado pelo Espírito de Deus. Você vai ser odiado, mas em todas as coisas você já é mais do que vencedor. Isso vale um aleluia ou não? É maravilhoso constatar que o que a palavra de Deus ensina nos chama para a realidade, mas nos capacita para viver em vitória, independente da circunstância. É glorioso isso. E a vida nessa terra é acompanhada por pelo menos 3 geradores maiores de aflições. 3 geradores maiores que trazem aflições para a sua vida e para a minha vida, e que nós podemos vencer em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Primeiro, aqui habitam aqui habita a maioria das pessoas. Excesso de passado. Excesso de passado. É impressionante constatar que boa parte das pessoas amadas, queridas, que estão sentadas nessas cadeiras, vivem boa parte do tempo dos seus relacionamentos pautados em coisas que aconteceram no passado. Ainda que saibamos que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, mas que tudo se fez novo, a maioria de nós relaciona-se uns com os outros mais no passado do que no presente. Mais com aquilo que já era e não será mais do que com aquilo que pode ser agora. E excesso de passado, meu irmão e minha irmã, pode também ser chamado de depressão. O que é depressão? Depressão é entrar numa tristeza profunda. Eu garanto para você que não existe uma pessoa sequer na face da terra que nesses dias não sinta algum tipo de tristeza. Quem aqui não tem passado nenhum milímetro de tristeza, levante a sua mão, por favor. Não tem. Agora, a depressão é uma tristeza mais profunda, e ela é causada principalmente por excesso de passado, porque é verdade que não dá para existir sem olhar para trás. Porque eu estou aqui hoje porque eu estava ali ontem, mas o ontem não pode ser determinante para o meu hoje, porque o passado já passou, o amanhã ainda não chegou,
e o que eu tenho é agora. E a Escritura fala: para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Então é preciso aprender a lidar do jeito de Deus com o passado, para que ele não te leve para uma depressão. Me ajude por bondade e por misericórdia. Diga para o seu vizinho: excesso de passado leva para depressão. Então, um pouquinho de tristeza, todos os dias nós temos uma certa porcentagem, todos os dias, alguma coisa não sai exatamente como nós gostaríamos que saísse. E talvez uma das maiores aflições que nós iremos enfrentar ao longo de nossa vida, se nós não aprendermos com Deus, com a palavra de Deus a lidar com isso, seja o excesso de passado. Pessoas que estão presas ao passado sofrerão com muitas aflições que lhes impedem de viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Pessoas que estão presas ao passado sofrerão com muitas aflições que lhes impedem de viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Excesso de passado gera grande dificuldade para lidar com as adversidades do presente. O brasileiro costuma dizer assim: tem que matar um leão por dia. Só que isso era uns 20 anos atrás. Agora tem que matar um leão de manhã e um leão à tarde, não é? Então é necessário estar de bem com o passado para passar pelas adversidades do presente. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. É possível matar um leão de manhã, matar um leão de tarde e fazer um churrasco à noite, com aquilo que o leão não roubou de você. É possível. E o conselho do profeta Jeremias, no livro chamado Lamentações, quem aqui sabe que a Bíblia tem um livro chamado Lamentações? Você imagina? Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. E nesse livro de Lamentações, que não é um livro de lamentações, o profeta diz, no capítulo 3, no versículo 21, o seguinte: quero lembrar do que me dá esperança, quero trazer à memória, na versão Almeida mais conhecida, aquilo que me traz esperança. O profeta Jeremias viveu num tempo muito parecido com o nosso, de escassez de presença de Deus. Falava-se muito em Deus, buscava-se a muitos deuses, mas pouca manifestação da presença de Deus. E o profeta então diz: sabe o quê? Eu não quero ficar preso em lembranças que só me trazem desgosto. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, como é que eu lido com o meu passado? Evitando o que traz desgosto e ressaltando aquilo que me dá esperança. Como assim, apóstolo Lucas? Me dê um exemplo prático. Você caminha com uma pessoa, conforme me fizeram a pergunta sexta-feira. Você caminha com uma pessoa por muito tempo, e essa pessoa então resolve, como é que eu vou dizer? Te deixar. Você está casado há 20 anos, aí do dia para a noite o seu cônjuge fala assim: eu não te amo mais, eu quero o seu bem, você é uma pessoa querida, eu considero você meu amigo, minha amiga, mas eu não sou mais suficiente para você, você merece coisa melhor que eu. Quem já ouviu falar dessa conversinha fiada? Aí a pessoa vai, ela decidiu ir, e ela ainda tem a cara de pau de dizer que ela foi para que o outro viva melhor, e o outro nunca pensou nisso. Então aquele que nunca pensou, ele vai sofrer, e não vai sofrer por muito tempo, e não vai sofrer por pouco tempo, vai sofrer por muito tempo, desde que ele não decida trazer à memória aquilo que lhe dá
esperança. Como assim? Quando um fato como esse acontece, a mente natural vai se fixar na despedida descarada. A pessoa vai ficar presa ali. Como que a pessoa pode fazer isso comigo? Mas se a pessoa tem a mente sobrenatural, sobrenatural é fora do natural. Sobrenatural, ela vai lembrar, puxa vida, olha, quando nós namoramos foi bom demais. Quando nós noivamos foi bom demais. Quando nós casamos, foram muitos anos, bom demais. Nos últimos anos estava ruim, mas a maior parte do tempo foi bom. Quem está me entendendo? Acabou, acabou. Mas o fim, o momento do fim foi o tempo todo assim? Não. Não. A maior parte do tempo foi bom. Então eu vou me fixar no que é ruim ou no que foi bom? No que é ruim ou no que foi bom? Agora, a maioria das pessoas, elas vão dizer, eu não consigo lembrar de nada de bom, eu só consigo lembrar do ruim, então vivo uma vida lascada. Porque não é algo que Deus desce do céu para fazer pessoas que conseguem viver no meio do sofrimento, no meio da aflição, a alegria e felicidade. Não, é aqui, é na mente que você processa, é uma decisão. Ao invés de sofrer, porque já foi mesmo, o que adianta ficar sofrendo? E eu vou trazer à memória as coisas boas que eu vivi com aquela pessoa, até que daqui a pouco eu consiga me esquecer totalmente. Mas enquanto eu não me esquecer, toda vez que vier lembrança ruim, eu vou reportar a minha memória para algo de bom que eu vivi com aquela pessoa que agora se tornou ruim. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Porque se você entendeu isso, você pode ter certeza que os seus dias serão radicalmente diferentes. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E não tem ninguém que não tenha boas memórias. Todos nós temos boas memórias. Graças a Deus. A misericórdia de Deus, ela está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nos momentos que você não conseguir se fixar nas boas memórias acerca daquela pessoa, aí você se lembra que Deus tem misericórdia de você, e aí você é obrigado a lembrar que Deus também tem misericórdia daquela pessoa. Sendo assim, você não vai conseguir desejar nenhum mal para ela, e se você não deseja o mal para ela, significa que o mal que ela fez para você não entrou dentro de você prevalece o bem que habita em você, chamado Espírito de Deus. Essa é a maneira prática de trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, memória não tem a ver com o presente, nem com o futuro, mas sim com bons acontecimentos do passado. Fixe na parte boa e descarte a parte ruim. Você pode proclamar um sonoro amém? Amém. Pela graça e pelo poder de Deus, você vai desenvolver essa capacidade de se fixar na parte boa e de descartar a parte ruim das suas memórias. Apagar não vai apagar, mas você pode descartar todas as vezes que essas memórias quiserem tomar conta do seu raciocínio, do seu entendimento. A Bíblia relata várias experiências de pessoas que tiveram problemas com excesso de passado. Tem N exemplos na Bíblia, tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não se deram bem no presente porque não souberam lidar com experiências não agradáveis a elas no passado. No Gênesis capítulo 4, uma história muito conhecida, a de Caim e Abel. Caim arrumou uma aflição por inveja. Saiba você que a maioria dos conflitos que nós temos com as outras pessoas é exatamente por inveja. A inveja faz com que nós não aceitemos o que o outro está fazendo. A inveja faz com que nós critiquemos o que o outro está fazendo. A inveja faz com que nós achemos que podemos fazer muito melhor do que o outro está fazendo, sem nunca ter tido feito. E a Bíblia narra que Abel levou uma oferta para Deus, Caim levou uma oferta para Deus,
mas a oferta de Caim não foi aceita, somente a oferta de Abel. Caim, ao invés de olhar para dentro dele e procurar o motivo de não ter sido aceito, ele se fixa no seu irmão. E eu imagino esses dois trabalhando no campo, e todas as vezes que Caim olhava para Abel, ele pensava: você é o responsável por eu ter sido rejeitado por Deus. Caim passou a lidar com esse acontecimento do passado, colocando culpa no seu irmão, ao invés de olhar para dentro dele e concluir: por que será que Deus o aceitou e aceitou a sua oferta, não me aceitou e não aceitou a minha oferta? Todas as vezes que Caim olhava para Abel, a amargura vinha dentro dele, a raiva vinha dentro dele, a inveja crescia dentro dele, até que isso se tornou em ira, e a ira fez com que Caim se tornasse um assassino. Ou seja, algo mal resolvido na vida de Caim o fez matar o seu próprio irmão. Eu pergunto para você: será que Caim amava Abel, sim ou não? Amava. Quantas vezes você já deu um safanão no seu irmão, mesmo amando? Quem aqui já fez isso? Meu pai, só quem não tem irmão nunca fez, né? Mas quem tem irmão já saiu, como dizem, no pau com o outro. Até as irmãs saem no tapa não, gruda nos cabelos. Agora, matar já é uma coisa mais drástica, né? Então, é possível imaginar Caim sofrendo. A aceitação de Abel o maltratava, o feria, o diminuía, e ao invés de ele resolver dentro dele, ele então não conseguia admitir que Abel continuava vivendo a sua vida muitíssimamente bem. A única maneira que ele encontrou de resolver esse problema do passado foi fazendo algo pior do que o que ele já havia feito, tirando a vida do seu próprio irmão. Caim era filho do mesmo Adão e da mesma Eva, de onde saiu Abel, mas o excesso de passado o levou a fazer aquilo que ele certamente se arrependeu amargamente. Grave isso que eu vou falar. Pessoas que não conseguem digerir o seu passado podem tornar-se assassinos de seus irmãos. Sabia? E sabe qual é a arma mais poderosa que você tem? Sabe? Faça assim, ó. Não tem coragem de mostrar a língua? Você não escovou a língua nessa manhã? Você não comeu feijoada ainda? Dá para mostrar a língua. Também não comeu açaí? Quem come açaí fica com língua de papagaio? Fica com a língua roxa? Sabe qual é a arma mais poderosa, a arma mais mortífera, mais assassina que nós temos? A língua. E pessoas que não conseguem digerir o seu passado, que não se resolvem, podem matar até mesmo seus próprios irmãos, podem destruir a vida de outras pessoas, e estão sempre se autodestruindo, presas às dores do passado. Porque você pode ter certeza que quem não consegue fazer o bem para o próximo, também não faz o bem para si mesmo. Quem faz o mal para alguém, faz o mal para si mesmo. Quem não consegue resolver o passado, vive com excesso de passado, acaba se auto-maltratando. O Evangelho também relata, o Evangelho de Mateus relata a atitude de Judas Iscariotes. Judas foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Judas viu tudo que os outros discípulos viram, só que Judas não aceitava que Jesus não assumisse o trono, e ele, com o coração cheio de esperança de que Jesus ia manifestar todo o poder que tinha, foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ao invés de Jesus destruir Roma chamando os anjos
para lutar em seu favor, Jesus foi crucificado. Judas, ao invés de clamar por perdão, foi enchido por remorso e acabou suicidando. Por que será que tem tanta gente suicidando hoje? É excesso de ansiedade ou excesso de passado que causa depressão? O que você acha? Excesso de passado. O excesso de passado, o passado mal resolvido, leva as pessoas a tirar a própria vida. Elas brigam com todo mundo, elas não querem fazer isso, elas não querem fazer aquilo, elas querem ficar no canto dela e elas acabam tirando a própria vida. Então, o excesso de passado é um perigo. Nós não podemos tratar o excesso de passado como se fosse uma coisa qualquer. Nós precisamos resolver e bem resolvido. Tem gente sentada aqui nesta manhã que tem tudo para estar muito bem, que realizou o que queria realizar, mas que passa longos dias da semana pensando naquilo que a outra pessoa fez. E quando se encontra com a outra pessoa, ao invés de estar com um sorriso nos lábios, de poder reencontrar a pessoa que ama, está com cara de limão azedo. O que é isso? Excesso de passado. Diga para o seu vizinho, me ajude a me resolver. Tenha paciência comigo. É verdade. Principalmente quem é casado. Tem que ter paciência para a pessoa se resolver. Já com Pedro não foi assim. Judas foi, conversou e vendeu Jesus. Pedro foi avisado e, semelhante a Judas, também negou Jesus. Também vendeu Jesus. Pedro vendeu Jesus uma vez. Judas vendeu Jesus uma vez. Pedro vendeu Jesus 3 vezes, não por dinheiro, mas por negar que o conhecia. Mas Pedro não suicidou, por quê? Porque ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus e resolver o seu passado. Jesus habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Você tem tudo o que Pedro tinha. Você pode resolver o seu passado. Ter memórias, mas não viver em excesso de passado. Posso ouvir um amém? Amém. Então a grande diferença entre Judas e Pedro, entre Pedro e Judas, é que Pedro conseguiu se recuperar daquilo que fez. Pedro se libertou do passado através do perdão recebido. Tem pessoas que não têm dificuldade de receber perdão. Ela não tem dificuldade de pedir perdão. Então ela é perdoada. Mas tem dificuldade para liberar perdão. E você e eu precisamos aprender tanto a receber quanto a dar. A oração do Pai Nosso ensina isso. Perdoa assim como eu perdoo. Deus, eu estou muito perdoado, então eu posso perdoar muito. Deus, eu estou livre porque o Senhor me perdoou, então eu posso libertar as pessoas que estão presas dentro de mim, porque o perdão que o Senhor me deu é o perdão que eu posso dar. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Olha que tremendo, o perdão que você recebe de Deus te dá poder para liberar perdão. E às vezes nós estamos magoados com Deus, porque aconteceu algo na nossa vida, e nós não entendemos como é que Deus permitiu que isso acontecesse. Aí eu quero dizer para você que a maior parte dos acontecimentos dessa vida não tem a ver com permissão absoluta de Deus, tem a ver com esse mundo permeado por pecado e por circunstâncias adversas. Exemplo, quando um filho morre num acidente de carro, porque estava a 120 por hora na Avenida Afonso Pena, no ano passado isso aconteceu várias vezes. Os pais questionam Deus, por que o Senhor permitiu? Não foi Deus que permitiu, foi o pai que deu o carro, e foi o filho que encheu a cara de cachaça e rodou a 120 por hora na Afonso Pena. Foi vontade de Deus, sim ou não? Não. A maior parte das tribulações que nós passamos não tem a ver com prova, tem a ver com encrenca que nós mesmos arrumamos para nós. Mas tem gente que fica chateada com Deus.
A Bíblia diz que Deus quer só o nosso bem. Ele trabalha de dia e de noite para o nosso bem. Passado não pode ser resolvido com viagens. Você viaja e não esquece do passado. Passado não pode ser resolvido com bebida alcoólica, porque o porre vai embora, a sobriedade vem e você se encontra de novo com o passado. Nem mesmo a prática de boas obras resolve o passado. Fazer o bem para os outros não vai resolver aquilo que está mal resolvido dentro de nós. Quando você guarda rancor de alguém, a pessoa se muda para dentro de você. Escutou isso? Quando você guarda rancor de alguém, a pessoa se muda para dentro de você. E só tem uma pessoa que pode morar dentro de você sem atrapalhar a sua vida e sem ocupar espaço. É a pessoa do Espírito Santo. Pergunta para o seu vizinho: tem alguém morando dentro de você? Tem algum intruso aí? Estar preso no passado muitas vezes nos faz rejeitar boas propostas, perder boas propostas, abrir mão de oportunidades extraordinárias que poderiam fazer muito bem para o nosso futuro. Excesso de passado é terrível, e passado só se resolve com pedido de perdão e com liberação de perdão. Repita comigo: passado só se resolve com perdão liberado e com perdão recebido. Para receber tem que pedir, e para liberar tem que dar. Que o Espírito de Deus te capacite a isso. Amém? Então, o primeiro excesso que nós precisamos vencer, qual que é o excesso mesmo? O excesso de passado. Segundo excesso, e esse é quase tão terrível quanto o primeiro, é o excesso de futuro. Já tem quase mais gente ansiosa do que gente depressiva. E o mal do século que passou era a depressão. Quem sabe disso? Esse era o mal do século passado. Agora, o mal desse novo século, que nós inauguramos há não sei quantas décadas, ou uma, sei lá, é a ansiedade. Então tem gente que não está numa tristeza profunda, mas ela está numa inquietação profunda. Ela quer fazer, mas ela não consegue esperar chegar até meio-dia para almoçar. Ela já fica pensando agora 15 minutos antes do almoço. E aí a pregação tem que acabar logo. Ansiedade. Excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Excesso de passado e excesso de futuro também é nocivo para a sua vida e para a minha. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. A receita está aqui, irmãos. Ela é poderosa e eficaz, mas é quase tão difícil quanto encontrar um médico para dar a receita, a prática. Que você precisa de um médico, se for entre dezembro e janeiro, lascou, porque eles estão de férias. E nesses dias não tem época do ano em que os UPAs, as Unimedes, as CACEMs não estejam superlotadas, sim ou não? Cumprimento da Escritura: pragas, pestilências, doenças e outras coisas mais. Então, encontrar uma receita é quase tão difícil quanto estar na presença de Deus e, por meio de súplicas e orações, se libertar da ansiedade. Embora Deus esteja sempre acessível, embora Deus esteja sempre presente, para nós, para cada um de nós, vai ficando cada dia mais difícil usar essa receita para vencer o excesso de futuro. E o excesso de futuro faz com que muitas pessoas fiquem paralisadas, porque elas constatam que ela não tem poder
para controlar o que ainda não chegou. Elas não podem segurar, controlar o que ainda não existe. E por isso muita gente na ansiedade acaba queimando etapas, acelerando o processo e se perdendo nas escolhas. Amados, uma das coisas mais difíceis para nós é esperar o tempo certo para todas as coisas. Quem aqui conhece ovo esquentado? Você sabe o que é ovo esquentado? Ele não está cru, mas ele também não está totalmente cozido. Ele está no meio do processo. Mas esse meio do processo é um entre meio do meio. Não é fácil fazer um ovo esquentado. Eu gosto demais. 4 anos atrás eu estava com gordura no fígado e eu fiz uma dieta: fruta, café e ovo. 278 ovos caipira em 28 dias. Eu fiquei expert em ovo esquentado. Porque você não consegue comer 12 ovos cozidos, a não ser que você seja um atleta e empurre. Mas eram 12 ovos por dia. Então eu fazia esquentado, nem cozido e nem líquido, aquele meio termo. Um ovo, dá até água na boca. É claro que eu pude fazer isso porque não tinha ninguém em casa, né? Porque a família não é muito chegada nisso. Mas muitas pessoas, elas ficam paralisadas porque elas não são nem cruas, nem mornas e nem frias. Elas não têm um estado definido. Elas são um ovo esquentado. Pouca gente gosta, porque o gosto é forte, o efeito é poderoso. Nós precisamos nos definir na presença de Deus. E muita gente fica paralisada porque ela não se define diante de Deus. Ela é uma coisa hoje, ela é outra coisa amanhã, ela é outra coisa depois da manhã. Ela é mais variável do que as ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem está me entendendo, dá um sinal. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos pessoas bem cozidas, firmes, convictas de que não dá para viver sem priorizar a vontade de Deus. Deus não aceita mais ou menos, porque mais ou menos Ele não consegue cuidar de nós como nós precisamos. Ele quer que nós sejamos pessoas inteiras, consistentes. Posso ouvir um amém? Tem pessoas tão ansiosas que deixam de ver a evolução das pessoas ao seu lado. Exemplo: quantos filhos vão crescendo e os pais não conseguem enxergar nada, porque está sempre preocupado com o futuro. O pai não consegue afirmar o filho no presente, não consegue trabalhar o seu caráter, porque está preocupado com o futuro. Tem pais que não convivem absolutamente nada com os filhos, porque os filhos não estão com eles de dia, e à noite os filhos, além de tudo que já fizeram na escola, tem que ir para o inglês, tem que ir para o francês, tem que ir para o basquete, tem que ir para o jiu-jitsu. Eles só se encontram com os filhos quando os filhos estão dormindo. O que é isso? Excesso de futuro. Querem garantir agora algo que vai ser só lá na frente. Você está vivo, e quantas línguas você fala? Quantas faculdades você tem? Quem está me entendendo? Os pais colocam sobre os filhos um excesso de futuro que acaba os privando de usufruir da companhia e criando os filhos emocionalmente doentes, que é o que nós mais temos sobre a face da terra. Gente que sabe muito de quase tudo, mas que não consegue executar direito quase nada. E por isso já faz muito tempo que não basta ter muita informação, mas é preciso ter inteligência emocional. Quem tem excesso de passado e excesso de futuro não tem inteligência emocional. Inteligência emocional, equilíbrio emocional, equilíbrio mental só se encontra no endereço. Por isso que pouca gente tem. Qual é o endereço? O caminho estreito e apertado, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não basta ser evangélico, não basta ser crente,
Não basta prestar um culto por semana. É preciso ansiar, desejar e praticar uma intimidade diária, de qualidade, com o Criador dos céus e da terra. Excesso de futuro é tão terrível quanto excesso de passado. Caminhando para o final, precisamos aceitar que Deus está no controle de tudo. Afinal está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Em 1 Samuel, capítulo 13, tem a história de Saul, um dos momentos da história de Saul, rei escolhido por Deus para atender o clamor do povo de Israel. Saul foi muito bem preparado, Saul foi enchido pelo Espírito de Deus, Saul profetizou, Saul era o ó do Borogodó, e numa de suas missões mais importantes, que era destruir os amalequitas, antes do confronto, que já estava garantida a vitória, era necessário apresentar um sacrifício antes da batalha. E Saul, por excesso de futuro, ansioso por cumprir a missão, não fez do jeito que tinha que ser feito, porque quem apresentava o sacrifício não era o rei, quem apresentava o sacrifício era o sacerdote. E por excesso de futuro, o sacerdote, que era também juiz e profeta, Samuel, demorou para chegar, e Saul foi e fez o que tinha que fazer, achando que na terra as coisas podem ser feitas de qualquer jeito, quando relacionadas a Deus. E porque o excesso de futuro fez o Saul fazer o que ele não devia ter feito. Quando o profeta se encontra com ele, o questiona, e ele diz: olha, mas eu fiz o que tinha que fazer, você que demorou, você atrasou. Rapaz, eu não estou perguntando sobre se é meio-dia ou meio-dia e 15. Eu quero saber que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelhas e de mugido de boi, porque a ordem era assim: eu ia apresentar o sacrifício e você ia matar todo mundo, não ia sobrar nada. Não, mas eu trouxe essas ovelhas e esses bois porque os soldados quiseram, para apresentar a Deus. E aí o profeta diz: Deus se agrada mais de sacrifício ou de que se obedeça a sua vontade? Preste atenção. Excesso de futuro, ansiedade além da conta, ansiedade não derramada sobre Deus, faz com que nós tomemos atitudes, façamos escolhas, executemos coisas que estão fora da vontade de Deus. Quando eu saio da vontade de Deus, eu estou saindo daquilo que é bom, agradável e perfeito. Deus não nos obriga a viver no centro da sua vontade, mas Ele anseia que nós vivemos, Ele quer que nós vivamos, porque só assim, mesmo nessa terra onde nós temos aflições, nós poderemos usufruir de vida e vida em abundância. Excesso de futuro nos faz errar quase tanto excesso de passado. Muitas pessoas têm entrado em ambiente de aflição, como eu já disse, quero repetir, porque fecham negócios fora de hora, tomam decisões sobre o futuro, queimando etapas, pulando processos e aumentando ainda mais a ansiedade. 1 Pedro 5,6 está escrito o seguinte: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,6 e 1 Pedro 5,6 se completam. Aqui está escrito humilhai-vos, lá está escrito que é para nós lançarmos sobre Ele. Então veja bem que a prática da oração é um ato de humilhação. Quando você para, quando você consegue parar, você está dizendo: Deus, eu não consigo sozinho, Deus, eu não faço sozinho, Deus, eu não dou conta sozinho, então eu estou aqui, não perdendo tempo, mas ganhando tempo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus.
Como é que você se humilha diante da poderosa mão de Deus? Clamando na hora do desespero? Não. Você se humilha diante de Deus parando. Quando você tem tanta coisa para fazer, mas você se coloca diante dele dizendo: eu preciso da sua ajuda. Orar é dizer para o Criador: eu não consigo viver sem o Senhor. Orar é dizer para Deus: as responsabilidades são muitas, o tempo é pouco, mas sem estar na tua presença nada vai muito bem. Quem está me entendendo? Vencendo 3 excessos nocivos: excesso de passado, excesso de futuro e, para terminar, excesso de presente. Passado causa depressão, o futuro causa ansiedade e o presente um outro mal, chamado estresse. Fica longe que eu estou estressado. Eu até te amo, mas não quero ver sua cara, estou estressado. Hoje eu estou sem paciência, eu estou estressado. Você tem que me entender, eu estou estressado. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? 3 efeitos nocivos dos quais nós precisamos aprender a nos livrar, porque é possível. As pessoas estão tão contaminadas com ativismo, e trabalhar muito é diferente de ativismo, porque o ativista não para nunca, principalmente na presença de Deus. Mas é possível trabalhar muito e parar na presença de Deus, ainda que seja de madrugada. Pessoas estão tão contaminadas com o ativismo, com aquilo que está acontecendo, elas estão tão cheias do presente, são tantas coisas que tem para fazer e tantas coisas para realizar, que isso gera um alto nível de aflição. Um dos melhores exemplos da Bíblia Sagrada de excesso de presente é a visita de Jesus feita à casa de Marta e Maria. Está lá em Lucas capítulo 10. A Escritura diz que Marta recebe Jesus em sua casa e Jesus adentra. Ela vai para aquele lugar mais maravilhoso da casa. Qual é o lugar mais maravilhoso da casa? A cozinha. Meu pai. E a Marta vai para a cozinha e a Maria fica na sala conversando com Jesus. E Marta vai trabalhando, Marta vai fazendo, Marta vai produzindo, e ao mesmo tempo Marta vai ficando o quê? Depressiva? Ansiosa? Não! Geralmente quem está fazendo alguma coisa consegue naquele momento vencer tanto a depressão quanto a ansiedade. É interessante. É bom a gente não ficar desocupado. É bom. Só que tem que cuidar para não ficar também estressado. Marta começa a ficar estressada, porque ela estava sozinha, fazendo de tudo, e eu imagino que ela estava pensando: eu estou aqui me lascando e a minha irmã está lá recebendo. Então ela vai para Jesus e reclama: o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? E o que eu estou fazendo com o senhor. Por isso que eu fui falar com o senhor, não fui falar com ela. O senhor, que é também o ó do Borogodó, o senhor podia se tocar e dizer para ela: vai lá ajudar a sua irmã. A Marta faz isso. E o que Jesus diz para ela? Jesus assim: Marta, hoje nós poderíamos fazer jejum, Marta. Maria está aqui usufruindo da melhor parte. Você está aí na cozinha se lascando porque você quis. Eu não marquei jantar. Eu vim visitar vocês. Você foi para a cozinha porque Maria recebeu, escolheu a melhor parte. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que a Marta estava fazendo coisa errada, sim ou não? Não. Jesus estava dizendo que a Maria não vivia com excesso de presente. Ela sabia no momento escolher a melhor parte. O que Marta estava fazendo também era importante, mas quem estava fazendo algo mais importante do que a Marta? Quem? Maria. Olha só, nós não podemos ser irresponsáveis, nós não devemos ser pessoas procrastinadoras, mas também não precisamos ser pessoas estressadas. Pelo poder de Deus,
precisamos desenvolver a capacidade de, em alguns momentos, parar tudo para fazer aquilo que é mais importante. Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Aquilo que nós vamos comer, o corpo vai absorver uma parte, e a outra vai ser expelida, Marta. Dava para ficar sem essa refeição, Marta. Agora você deveria ter escolhido a melhor parte. Nos nossos dias, muita gente anda por demais estressada, porque não consegue delegar nada. Quer controlar tudo. Não acredita que alguém possa fazer mais ou menos como ela pode fazer. Nos nossos dias, pouca gente consegue deixar algo importante para usufruir de algo ainda mais importante. Fique de pé, por favor. E ouça com muita atenção esse final. Excesso de passado gera o que mesmo? Depressão. Excesso de futuro gera o que? Ansiedade. Excesso de presente causa o que? Estresse. A depressão, a ansiedade e o estresse não param de bater na nossa porta. Eles batem na nossa porta todos os dias. Então não é algo que você vai vencer hoje e não vai ter que vencer amanhã. Todos os dias eles vão bater na sua porta, na minha porta. Só pautando nossas vidas na prática dos princípios da palavra do nosso Deus é que nós iremos conseguir suportar e prevalecer diante desses geradores de aflições. É por isso que nós precisamos buscar a Deus todos os dias, porque todos os dias a depressão bate na porta, a ansiedade bate na porta e o estresse bate na minha e na sua porta. Agora eu quero pedir que você feche os teus olhos antes da oração final. Eu quero ler mais uma vez o Salmo 34:19. O justo, aquele que foi aceito por Deus, justificado por Cristo, enfrenta muitas aflições, muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. De todas elas, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, o liberta. Pai, obrigado, porque ainda que haja uma parte que pertence a nós fazermos, o Senhor é sempre quem faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Bendito seja, Deus, o teu santo nome, porque se nós tivermos bom ânimo para perseguirmos a tua vontade, para priorizarmos a intimidade, a comunhão diária com o Senhor, a tua presença, a tua graça, a revelação da Escritura Sagrada que nós lemos diariamente, que também recebemos nos cultos, vai nos ajudar, Senhor, a ter poder para viver bem resolvido consigo mesmo e com as pessoas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua presença, meu Deus, ratifique no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que no Senhor nós podemos viver livres do excesso de passado, que nós podemos confiar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então amanhã podemos entregar nas tuas mãos. Ajude, Pai, ajuda-nos, Pai, a vivermos os nossos dias pautados na convicção de que enquanto vamos fazendo a nossa parte, o Senhor se encarrega de fazer a tua, e o Senhor jamais descansa, o Senhor jamais se esquece, o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas, o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra, o Senhor é fiel para com aqueles que esperam no Senhor. Pai querido, capacite cada um dos meus irmãos a usufruir desse benefício glorioso, de dobrar os joelhos na tua presença, de deitar no chão na tua presença, ó Deus, de sentar no sofá na tua presença,
mas de estar na Tua presença, dando tempo para o Senhor arrancar da nossa alma o excesso de futuro. Deus, cada um de nós, e todos nós temos tantos afazeres, e o tempo, como o Senhor prometeu, está sendo remido, o tempo encolheu. Por isso, Pai, coisas para fazer não acabam e nunca vão acabar, mas eu clamo ao Senhor, ajude cada pessoa que aqui está, a ter poder para priorizar aquilo que é mais importante. Capacite cada um de nós a darmos tempo para a melhor parte, a fim de que nas outras partes que nós precisamos desempenhar, a Tua presença seja conosco, a nossa mente esteja saudável, nós tenhamos saúde mental, nós tenhamos equilíbrio emocional, nós tenhamos saúde física nesses dias, onde tantas pragas, pestilências e novas doenças vão surgindo. Em nome de Jesus, Pai, dá graça para a Tua igreja, desenvolver a convicção de que o Senhor trabalha de dia e de noite, para que todos aqueles que andam no centro da Tua vontade, possam viver nessa terra algo inexplicável e sobrenatural. Dá que ao sairmos daqui, Pai, nesta manhã, possamos ir debaixo da certeza absoluta que o Senhor nunca muda, que o Senhor não nos abandona, que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, que o Senhor não poupou o Seu único Filho, mas por amor a nós o entregou, e por causa dele, pelos méritos dele, aliado com o nosso posicionamento e com a nossa obediência, o Senhor continuará nos dando de graça todas as coisas, todos os livramentos, e também nos capacitará a vencer o excesso de passado, o excesso de futuro e o excesso de presente, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, um aplauso cheio de gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder, antes de ir embora, dê pelo menos um abraço